Sou Roberto Martins, especialista no cultivo de orquídeas estrangeiras. E hoje, estamos iniciando uma parceria com a Caob e vamos começar uma série de vídeos onde vamos falar sobre cultivo de orquídeas, vamos falar sobre curiosidades, vamos apresentar algumas orquídeas diferentes e também a questão do cultivo, que é algo muito importante e a gente vai falar bastante a respeito disso. Mas para começar essa série, eu acho que é importante a gente começar falando sobre o que é uma orquídea, né? Então mostrar as diferenças, mostrar o que é uma orquídea, a parte vegetativa dela, a questão da flor e também mostrar o que faz uma orquídea ser uma orquídea. Porque muitas vezes a gente fica se perguntando, poxa, uma orquídea, mas o que ela tem de diferente que ela é considerada uma orquídea? E isso eu acho muito importante porque isso faz com que a gente compreenda aí também as questões aí de cultivo. Então a gente entendendo o que é a parte vegetativa, entendendo a forma que ela se desenvolve na natureza, isso vai nos trazer uma luz quando a gente for falar de algum determinado gênero, de alguma determinada espécie. Isso já vai trazer para nós algo muito importante e vai ajudar no cultivo, ok? Então vamos lá, vamos começar falando aqui um pouquinho dos hábitos das orquídeas, como elas se comportam na natureza. Então na natureza, as orquídeas elas se desenvolvem de três formas, Ela pode ser epífita, ela pode ser rupícola e ela pode ser terrestre, Tem ali algumas que são subterrâneas, mas isso é uma outra história. Então vamos falar dos três principais. Então, epífita, rupícola e aí na questão a terrestre também. Então vamos lá. Quando a gente fala em orquídeas epífitas, então é a grande maioria das orquídeas, ela tem um hábito epífita, ou seja, ela fica grudada, ela se desenvolve grudada em uma árvore, Então, ou um arbusto, ou uma árvore, e aí ela se desenvolve dessa forma. Essa é a grande maioria das orquídeas, como esse daqui, Esse daqui é um bulbofilo, então ele tem esse hábito epífita, então ele cresce aí grudado nas árvores, Então, dessa forma que essa planta acaba se desenvolvendo. E a gente também tem aqui um Rhynchostylis, e ele também tem esse hábito epífita. Então a raiz acaba abraçando ali as árvores e ele se desenvolve ali grudado nas árvores. O que vale se dizer aqui? Elas não são parasitas, Então elas não tiram nenhum tipo de alimento da árvore, elas simplesmente utilizam a árvore como suporte para ela poder se desenvolver. Ok? Então, essas são as epífitas. E temos também as rupícolas, Então, muitas vezes a gente erra porque a gente imagina que as rupícolas elas crescem nas pedras, mas não, elas crescem nos sedimentos, então nas rachaduras, nas ranhuras, onde se acumula o material orgânico, é ali que ela se desenvolve. E existem essas orquídeas rupícolas, Então você temos ali as rufimaceguelas, as lélias, temos também paphiopédilos que são rupícolas e nós também temos phalaenopsis, Por incrível que pareça, nós temos phalaenopsis que também são rupícolas. Essa daqui é uma phalaenopsis lowi e ela é uma espécie rupícola. Então ela se desenvolve dentro desses sedimentos, nas ranhuras das pedras, E algo interessante que quando entra a época seca, a Phalaenopsis lowi, ela perde as folhas e depois volta a crescer as folhas novamente. Isso na natureza. No cultivo, às vezes isso acontece também. Então, essa daqui é uma típica espécie rupícola. E nós também temos as terrestres, Por que a gente chama de terrestre? Porque ela cresce no chão das florestas, das matas, Então, não porque ela cresce na terra. Claro, existem algumas espécies, poucas que se desenvolvem na terra, mas a grande maioria é porque ela cresce ali no foliço, das matas. Então aquela matéria orgânica que se deposita ali, ela se desenvolve daquela forma. Então aqui a gente tem olha, essa daqui é uma líparis nervosa, então ela se desenvolve dessa forma. Então agora, aqui é o bulbo antigo, e esse daqui é o bulbo novo, então ele está crescendo, está se desenvolvendo agora para depois vir a floração. Depois da floração,
ela perde essas folhas, elas caem, elas secam, e aí ela entra em dormência e depois volta a se desenvolver. Então essa daqui é uma típica orquídea terrestre, ok? Bom, e aí a gente já falou um pouquinho do hábito. Agora vamos tentar aqui explicar um pouco do que é as partes de uma orquídea. Então vamos pegar essa daqui, que ela é uma orquídea bem grande, então é fácil aí da gente mostrar para vocês a diferença. Então, para a gente começar, primeiro, aqui a gente tem o bulbo, né? Então esse daqui é o que a gente chama de pseudobulbo. Então esse pseudobulbo é onde que ele armazena o alimento da orquídea para que ela, nas épocas de dificuldade, de seca, ela venha usar esse alimento que está aqui depositado para se desenvolver e para alimentar também o novo bulbo, né? O novo pseudobulbo, o broto que está crescendo e também a sua inflorescência. Então a gente tem aqui o pseudobulbo e aqui a gente tem a folha da orquídea. Essa parte aqui que faz o ligamento entre um bulbo e outro, essa parte aqui, a gente chama ela de rizoma. Então aqui a gente tem o pseudobulbo, a folha e o rizoma. Aqui um outro pseudobulbo, a folha, e é assim que ela vai se desenvolvendo. E aqui a gente tem a inflorescência e aqui a flor que está se desenvolvendo. Ok? Então, aqui fica fácil da gente identificar. Então, pseudobulbo, rizoma, folha. Só que existe, isso daqui é uma típica orquídea de crescimento simpodial, né? Então ela vai saindo sempre bulbo um à frente do outro. Então essas são as simpodiais. E a gente também tem as orquídeas monopodiais. Então aqui é uma típica, né? Então esse daqui é um Rhynchostylis, que é uma orquídea monopodial. Então vocês vejam, o crescimento dela tem um caule central, então esse caule central aqui, e as folhas vão se crescendo lado a lado. E ela não tem pseudobulbo. Então a parte de alimento dela fica acumulada nas folhas e nas raízes, justamente por essa forma de crescimento diferenciado que são as monopodiais. Então, a forma de crescimento monopodial é dessa forma, então com esse caule central e as folhas lado a lado, e aqui a gente tem o crescimento simpodial, que aí são bulbos que vão crescendo um na frente do outro e ligados pelo rizoma. Então, a gente já mostrou aqui as partes das orquídeas, mostrou a parte também do crescimento dela, como é que elas se desenvolvem. Então, aqui as simpodiais e aqui as monopodiais. Ok? Então, deixa eu acomodá-la aqui. Então, aqui a gente já está começando a entender um pouquinho aí com relação ao que é uma orquídea. Mas existe algo bem interessante que é a gente saber o que faz uma orquídea ser uma orquídea. Então, normalmente a gente fala, são 3 pétalas, 3 sépalas, né? Ela tem um labelo, mas também são diferenciais da orquídea, né? Da forma da evolução aí da orquídea. Mas não é essa parte que faz com que uma orquídea seja uma orquídea, ok? Então vamos lá, vamos mostrar aí o que é que faz uma orquídea ser uma orquídea. Então essa daqui é uma flor de uma orquídea, esse daqui é um Spatoglottes. Então aqui a gente tem aqui as sépalas, né, que são essas que ficam do lado de fora. Aqui a gente tem as pétalas, inclusive aqui a gente tem o labelo, né, então que é uma pétala adaptada, então, para justamente atrair o polinizador. Então, vamos mostrá-las aqui numa flor um pouco maior, porque aí fica mais fácil da gente visualizá-la. Então, aqui a gente tem uma planta de uma orquídea monopodial. Então, normalmente, aí o que são as sépalas? As sépalas são essas que ficam pelo lado de fora da flor, né? Então, aqui, olha, essas que ficam pelo lado de fora da flor. Então, são 3 sépalas. Então são 3 sépalas. Qual a função da sépala? Ela proteger justamente aí a flor. Então ela faz essa proteção da flor. Ela faz dessa forma, ela protege a flor. Então são essas 3 que ficam do lado de fora. Então vamos tirá-las aqui, olha. Agora, tirando uma sépala, a outra sépala e a outra sépala. Então agora, o que sobrou
na flor? Foram as pétalas. Então essa daqui são as pétalas. Então nós temos aqui uma pétala, duas pétalas e essa é uma terceira pétala, só que ela é adaptada. Qual a adaptação dela? Para justamente atrair o inseto. Então quando ela funciona como uma pista de pouso. Então quando o inseto vem, ele pousa aqui. E é onde ele é atraído pela cor, pelo cheiro, pelo odor, né? Ou aí como imitando aí um inseto macho ou uma fêmea, né? Vai depender muito da espécie. E aí o inseto vem, pousa aqui e ele entra nessa parte através do labelo. Quando ele sai, ele bate nessa parte aqui, que é essa capa da antera, essa frente aqui, ó, da flor, olha. E aí ele bate, e aí o que ele faz? Quando ele faz, ele já retira essa parte, e aqui ele vai tirar a polínia, olha. Essa parte amarelinha aqui, olha, que vocês estão vendo, essa é a polínia. Então, só que a natureza, vocês vejam como a natureza é sábia, ela só retira a polínia quando ela sai, para evitar que haja a autofecundação da orquídea. Então, quando ela sai, ela retira essa polínia. Vamos guardar essa polínia aqui que a gente vai mostrar algo bem interessante. Agora, a gente tem as três pétalas. Vamos tirar as pétalas agora. Uma, duas, três pétalas. Agora, o que sobrou é justamente essa parte aqui da frente, que é a coluna. E é isso que faz uma orquídea ser uma orquídea. É essa parte aqui, que é o aparelho reprodutor da orquídea. Por quê? Em uma única peça eu tenho a parte masculina, que é a polínia, e eu tenho a parte feminina, que é essa depressão que tem aqui dentro. Então ela tem um líquido, né, um viscoso, justamente para grudar a polínia. Então é isso que faz uma orquídea ser uma orquídea. É justamente essa parte aqui, que é o aparelho reprodutor em uma única peça, juntando a parte masculina com a parte feminina. Então, como a gente mostrou, o inseto entrou e quando ele saiu, ele levou a polínia. E aí, quando ele vai visitar uma nova flor, né? Então, o que ele faz? Ele entra, vai visitar uma nova flor, ele entra normalmente através do labelo, e ele está com a polínia grudada. Então, ele entra, quando ele vai sair, ele bate no estigma, né? Que é justamente a parte feminina da flor. E aí, o que acontece? Ela gruda lá dentro, ó, ela gruda, acaba ficando presa, e ali, olha, tem essa parte amarelinha que está grudada lá dentro. Aquela parte é a parte feminina, então é o estigma da flor, e ali aonde que está feita a fecundação dessa flor. Então é dessa forma, para evitar. Então, em vez dele, na mesma flor, ele já fazer a polinização, não, ele só consegue fazer a polinização quando ele visita uma outra flor, uma outra planta, porque aí ele tem a polinização cruzada. E essa parte de trás, aqui, que a gente mostra, olha, essa parte aqui é o ovário, é onde que vai se desenvolver as sementes. Então aqui, olha, nessa parte aqui é onde que as sementes vão se desenvolver. Uma coisa bem interessante aqui, olha, que é a quantidade de sementes que uma orquídea tem. Quando ela cresce, olha, as políneas como ela gruda, ela fica muito grudada. Então é justamente para grudar na costa do inseto, para quando ele for fazer uma nova polinização. E o que é interessante? As sementes de orquídeas, elas só têm um embrião. Então ela precisa de um fungo, né, de um alimento, de ter um alimento para ela poder se desenvolver. E normalmente, qual que é esse fungo? Esse fungo é um fungo que ele está disperso na natureza. Ele é o fungo micoriza. Esse micoriza, o que ele precisa? Né? Ele gera esse açúcar e quando a semente cai, né? Então vamos dizer na natureza, né? Então quando essa semente cai, o fungo micoriza ali, que é
o que é interessante, que são vários fungos micoriza, não tem um único fungo micoriza. E cada fungo micoriza, a orquídea, né? Então cada orquídea, cada espécie de orquídea, ela vai precisar de um fungo micoriza específico para ela poder se desenvolver. E isso é uma coisa que é bem interessante, porque na natureza, o fungo micoriza, mesmo que a orquídea seja abundante, muitas vezes ela não consegue encontrar com facilidade o fungo que ela precisa. Então, para vocês terem uma ideia, uma cápsula de semente de orquídea, muitas vezes ela tem ali em torno de 500 mil sementes, 1 milhão de embriões, né? Uma catleia, essas cápsulas maiores, chega a ter 1 milhão de embriões. Então vocês vejam a quantidade que tem ali de sementes. E aí quando ela é dispersa, quando a cápsula fica madura, ela abre e aí o vento acaba levando esses embriões, essas sementes. Então vocês vejam, 1 milhão, cerca de 1 a 2% no máximo, isso vai encontrar o fungo micoriza na natureza. Então ela vai germinar. E desse 1% que germinou, cerca de 1 a 2% vai chegar à idade adulta. Então vocês vejam, mesmo com essa quantidade grande de sementes, somente ali 1% do 1% vai chegar à idade adulta. Então vocês vejam a seleção natural que acaba ocorrendo na própria natureza. Então, com isso, você gera indivíduos cada vez mais adaptados e cada vez mais fortes. Então, é dessa forma que ocorre também essa fecundação e esse crescimento das orquídeas na natureza. Então, aqui, de uma forma bem simples, a gente falou bastante aí sobre o que é uma orquídea e justamente o que é o mais importante. O que faz uma orquídea ser uma orquídea? É justamente esse aparelho reprodutor e essa também é a coluna dela. Então, falamos sobre as orquídeas, então os hábitos, então a orquídea epífitas, orquídeas terrestres e orquídeas rupícolas. A forma de crescimento dela, então a gente tem aí as orquídeas simpodiais e as orquídeas monopodiais. Então a gente falou um pouquinho aí a respeito disso. A gente falou também sobre as partes de uma flor e sobre as partes de uma orquídea. Então agora a gente já conhece, consegue distinguir, saber, entender o que é uma orquídea. Tá ok, pessoal? Então, até a próxima!